Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje eu vou falar de uma série Metal Hero que eu achei que estava meio apagada. Porque eu acho muito injusto, porque ela parecia ser mais interessante do que ela realmente é. Note, parecia. Eu não sei se você vai concordar com esse vídeo, mas a ideia do canal muitas vezes é dar a minha opinião, certo? Então pegue o seu robô gigante, pois hoje eu vou falar de Blue SWAT. Então, vem comigo. Blue SWAT é uma série, como eu já disse, da franquia Metal Hero, que foi ao ar na TV Asahi em 1994 e ficou até 1995, totalizando 51 episódios. Na série, Sho, Sara e Sig são três cadetes, por assim dizer, que sobreviveram ao ataque a uma organização que visava caçar alienígenas. Então, eles usam a tecnologia restante dessa organização para combater esses alienígenas chamados de Space Mafia, que possuem os seres humanos e tomam suas formas. Então eles juntos criam a Blue Research, ou Pesquisa Azul, e se tornam um grupo de heróis conhecido como Blue SWAT. Mas a história é um pouco mais profunda do que parece, e isso você vai ter que assistir para saber. Duas coisas que eu não posso deixar de citar é que no Blue Research eles têm os seus funcionários. Um é o Sage, que nada mais é do que o nerd da cadeira, que igual o Ned Leeds do Homem-Aranha falava que é. E a Sumire, não é a loja que tem aqui na cidade não. É uma moça que ela é a secretária deles. E posteriormente nós temos a introdução de Platinum, um robô dourado espacial com uma cabeça de projétil, para não falar outra coisa, que dá o poder para Sho, para ele se transformar em Hyper Sho, e ganhando uma forma parecida com a do Giban. Na verdade, ele só fica prateado. E eu acho que o visual do Blue SWAT deveria ser aquele desde o começo. Eu não vou mentir, eu sou paga-pau para visual de Tokusatsu. E sim, eu concordo que os Tokusatsu dos anos 90, 80, eles têm um visual bem mais bonito, por assim dizer. É uma época que o Underground estava em alta. Olha os jogos aí do Mega Drive, do Nintendo, dos arcades. E falar em arcades, tanto o visual dos protagonistas quanto o visual de alguns vilões que aparecem da metade da série pra frente lembram muito esses tipos de jogos. E os que aparecem desde o começo, eles me lembram bastante. O Xenomorphos, tem o que lembra até o Cthulhu. E voltando novamente aos heróis, além dessa armadura, que ela parece ser um pouco mais artesanal, por assim dizer, porque ela tem partes metálicas, ela tem partes robóticas, porém várias partes dela são roupa tática, as luvas, os dedos ficam à mostra, eles não têm transformação, volta e meia o visor abre mostrando os olhos dos atores. Cara, eu acho que Blue SWAT tem um dos visuais mais bonitos da franquia Metal Hero, mais limpos, por assim dizer. E é um dos pontos altos dessa série. Assim também como, já que eles usaram esse tema de SWAT, muitos combates foram, vamos dizer, foram mais de tiro. Nem sempre eles iam para o combate corpo a corpo, eles apenas atiravam de longe. Tinha momento que isso ficava muito interessante. Porém, quando eles também iam para o corpo a corpo, eles não deixavam a desejar. As coreografias de luta eram muito bem feitas. Uma das melhores que eu já vi em Tokusatsu. Eu também sinto um pouco de falta desse tipo de produção mais simples, baciona, porque de uns anos pra cá os Tokusatsu eles tentam ser bem mais fantasiosos ou épicos. Eu gostaria que saísse algo no tipo Jiraiya, Blue SWAT. Tá, a gente teve o Parahiro Gandhi, que inclusive eu tenho um review aqui. Eu gostaria de mais séries nesse naipe, igual Kamen Rider The First. Quem sabe o Shin Kamen Rider me agrade nesse quesito também. E não é só isso. Blue SWAT tem episódios que são muito, mas muito bons. Inclusive eu tenho que escrever logo um roteiro para falar os meus 5 episódios favoritos de Blue SWAT. Contudo, sempre tem o contudo, né? Sempre tem um mas. A gente tá aqui para criticar, dar a nossa opinião. Então, nesse caso, a série, quando eu analiso ela como um todo, vários detalhes,
ela deixa muito a desejar. Primeiramente, a história, a equipe em si, ela é confusa. Pensa comigo, eles são 3 pessoas que foram dadas como mortas. As fotos saíram nos jornais. E como que eles reagem a isso? Montando uma base de operações numa caverna, num galpão abandonado, numa casa no meio do mato? Não, eles fazem isso abrindo uma agência de investigação com telefone, secretária e uma baita placa na frente da porta escrita Blue Research. Poxa, se todo mundo sabia desse incidente e do desaparecimento dos 3, como é que ninguém pediu RG, CPF, CNPJ? Eles simplesmente abriram o negócio e não baixou nenhum fiscal lá para dizer para eles que eles deveriam pagar imposto, deveriam ter alguma licença para agir ali? Que isso? E eu achava que realmente em algum momento eles não estavam mais guardando a identidade das pessoas, tanto que eles se mostravam para muita gente, tanto transformados quanto em estado civil. Porém, depois a Sumire, ela acha a foto deles. Depois tem um repórter que está investigando os alienígenas e acaba chegando no Blue SWAT e descobre que eles são as 3 pessoas dadas como mortas. E o que eles fazem? Eles dão tudo de mão beijada pro cara. Cara, tinha pra ser um dos melhores e mais interessantes episódios. Eles tentando esconder evidências, tudo. O cara tentando ali expor os 3. Mas não, eles simplesmente chegaram lá e ajudaram o cara a fazer o trabalho dele. Ou seja, identidade secreta foi pro espaço. Nessa série, literalmente. E já que a gente falou da Sumire, pensa numa personagem jogada. De início, ela era assim um alívio cômico. Só que, velho, era vergonha alheia. Tinha hora que dava dó da menina, eles maltratavam a menina e hoje em dia dava até processo. Depois ela descobre quem eles são e tal, e tem um episódio ou outro que ela tem uma importância ali. Mas no geral, se você tira ela da trama, ela não faz diferença nenhuma. Sério, teve um episódio que ela ficou doente, ela nem apareceu. Deve ter sido algo de bastidores aí. E não fez diferença pro episódio. Tudo que ela fazia, o Seiji fazia sozinho. Poxa, se ela fosse o interesse do show, porque em alguns momentos parecia ali que rolava uma química, ou ela fosse até uma repórter que queria expor essa conspiração de alienígenas se passando por humanos e do Blue SWAT, cara, ela teria sido muito melhor usada na história. E antes de entrarmos nas questões dos vilões, ainda tem o Hyper Show, ou Hyper Show, né? Hyper Show. Ah, Ricardo, mas você não gostou dele? Gostei do visual, eu gosto dos power-ups. Desde o começo, desde quando o RX mudava de forma. Só que aqui ele tá muito forçado. Por quê? Porque a situação é a seguinte. Ele fica nervoso, o Platino vem, o Platino todo episódio dá o poder pro show. De início dá até pra entender, mas todo episódio, no momento certo, ele fica nervoso, o Platino vem, chegou uma hora que ficou repetitivo, o fato dele ficar sempre nervoso naquela intensidade, tipo, sempre no final do episódio, numa época que ele já conhecia os vilões, eles sabiam das maldades que eram feitas, não fazia sentido ele ficar bravo daquele jeito exatamente no final, ficou forçado. Poxa, poderia ter deixado dessa forma como se fosse um power-up do Kamen Rider, o robô do Super Sentai, tipo, ele pode chamar a hora que quiser, não precisava forçar. Enquanto uns elementos eram usados demais, outros que eram legais eram usados de menos, como as katanas. Você já deve ter visto alguma imagem do Blue SWAT usando katanas. E sim, o Sig, ele usa em algum episódio. Tem um episódio que os 3 usam e ficam muito legal. E eu fiquei perguntando, pô, por que não deixaram isso desde o começo? Até porque aparecia no encerramento. Ficaria legal eles usarem katanas pra batalha corpo a corpo, mas não. Eles simplesmente... é um elemento que eles deixaram pra lá. Agora chegamos numa parte que muita gente vai discordar, disso eu tenho certeza. Que finalmente são os vilões. De início, eles eram todos iguais, só mudando que um tinha um tentáculo, o outro tinha uma coisa, parecia uma máscara de oxigênio na cara. E dava pra entender, tá? Eles devem ser uma raça, tipo xenomorfos mesmo. Mas não, depois eles falaram que Space Mafia é uma organização que juntava renegados. Se é assim, por que eles eram todos iguais? Poxa...
Se eles tivessem usado pelo menos a parte humana, porque os combates em que os humanos iam pra porrada eram bem legais, e só na hora da destruição do monstro ele saísse do corpo, tinha ficado muito menos repetitivo e até mesmo mais interessante. Mas essa parte da possessão, por assim dizer, ficava nem metade do episódio e eles já iam pro monstro e todo episódio o mesmo monstro. Isso foi mudar lá pro episódio 20, que foi quando eles começaram a apresentar outros vilões que ficariam fixo. Inclusive um garoto que tem uma ligação com o Sig. E eu achei muito da hora o vilão da vez ser uma criança. Porque eles poderiam ter deixado tudo menos repetitivo se eles tivessem mostrado todas essas cenas, porque tudo ele é introduzido em uma cena ou outra no final, como se fosse um pós-crédito. Se eles fossem mostrados desde o começo, numa cena aqui, outra coisa ali, um vulto ali, um flashback ali, ia despertar muito mais o interesse. Blue SWAT ele tem essa cara de que a série não agradou de início e eles mudaram, deixando mais parecido com as outras que faziam parte das franquias da Toei. E mais voltando aos vilões, não só isso que deixou arrastado, por assim dizer, como vários conceitos foram jogados no lixo, foram mal usados, igual as katanas. Por exemplo, apareceu um vilão, ele parecia ser bem interessante. Ele já morria no mesmo episódio, ele morria 10 episódios depois, ele não ficava, era alguém interessante que era jogado fora. Assim como eles esperaram até a metade para diversificar os alienígenas. Novamente, poxa, você esperou o negócio ficar repetitivo, arrastado para diversificar? Por que não fez isso desde o início? E sobre a Space Mafia também. De início parecia uma raça. Depois ficou estabelecido que eles eram uma máfia. Mas depois apareceu uma rainha. Pô, é uma máfia ou é o Império? Todo episódio eu ficava me perguntando... Poxa, por que eles não deixaram o negócio pé no chão igual o Inspector, enfrentando mafiosos, enfrentando terroristas? A série ia funcionar muito bem. Ou até deixando mesmo, tipo, aquela menina lá, Battle Lady Cop, que tem o lado ficção científica, o lado fantasioso da parada, mas é meio sutil. O filme ainda parece ser pé no chão. Blue SWAT, ele teria sido muito, mas muito melhor se ele tivesse sido uma série assim. Ou pelo menos tivesse tratado melhor esse quesito dos aliens, igual eu acabei de falar, né? E sim, eu sei que você vai discordar, que tem como preencher todas essas lacunas. O problema é que isso não é explicado na série. Você tem que ficar rebolando para preencher lacuna. E se a história em si, se a série não se explica, ela não se basta, se o roteiro não preenche todos os espaços vazios, desculpa, você pode discordar o quanto você quiser, mas isso significa que ele falhou. Enfim, Blue SWAT é o pior tokusatsu que eu já assisti? Não, existem piores. Mas dos Metal Heroes ele é o mais fraquinho. Tá, eu não assisti todos, tá? Mas o que eu vi até agora, ele é sim o mais fraquinho. Tá, então é isso. E você, já assistiu Blue SWAT? Concorda com o que eu disse aqui? Deixe nos comentários, com respeito, senão eu apago, tá? Então fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima. Fui!